Olá, tem havido alguns pedidos acerca de produção musical, dicas, etc. Por isso vamos começar a abordar um bocadinho aqui esses temas no canal. Este vídeo vai ajudar-vos a perceber o que é uma DAW, mas não vos vai ajudar a escolher a melhor. E já vamos perceber isso. Olá, o meu nome é Luís Alberto, sejam muito bem-vindos ao canal da Egitana. Hoje vamos falar um bocadinho de DAW, já vamos ver o que é isto, e software de produção. E logo para começar, querem saber qual é a melhor DAW do mercado para vocês? É muito simples, a resposta é muito simples. É aquela onde vocês se sentirem mais confortáveis. DAW é uma sigla que significa Digital Audio Workstation. Pode considerar-se até um acrónimo porque há muita gente a dizer DAW. E seja DAW ou seja DAW, é o que vai receber o vosso áudio através de interface ou através de uma mesa de mistura, ou se estivermos a falar de voz, apenas de voz, através do vosso microfone USB, porque hoje em dia é uma ferramenta já muito usada, mas por norma vocês vão fazer essa captação pela interface, e a DAW é o que está no fim da cadeia, ou seja, vão passar a ver o som, porque o som, apesar de não se ver, numa DAW vê-se bem e aprendem até a identificar os pontos onde iam fazer os cortes, as uniões, etc. Ou seja, é onde vão fazer a mistura da vossa música ou da vossa produção. Permite faixas atrás de faixas, desde que não seja limitado, já vamos falar nisso também, e permite processar o áudio através de plugins, melhoramentos vocais, entre muita, mas mesmo muita coisa, infinitas quase, que podem fazer na DAW. Mas antes de avançarmos para o que quer que seja, não se esqueçam, uma subscrição a este canal, um like neste vídeo, é muito útil para nós e ajuda-nos imenso, e não se esqueçam sobretudo de passar no nosso site em www.egitana.pt, que é por lá que podem encontrar interfaces com DAW já incluídas. Aliás, vamos responder isso a uma questão que nos fizeram no Instagram, que já vamos ler depois mais ao final do vídeo. Portanto, não se esqueçam de passar no nosso site egitana.pt. Mas há aqui duas coisas a distinguir obrigatoriamente. Uma coisa é edição de áudio, outra coisa é mistura. Uma aplicação de edição de áudio não é uma DAW. Hoje em dia podem fazer-se maioritariamente os dois processos no mesmo software, num só, mas há quem prefira fazer a edição num software e a mistura noutro software. Ou porque é melhor, ou porque é mais eficaz, enfim, depende muito depois do workflow da pessoa ou do produtor, mas é importante ter a noção de que são duas coisas completamente distintas. Hoje vamos falar apenas em DAW, que é software de produção e mistura. Há muitas, há gratuitas, há pagas, há com planos de subscrição e para todas as escolhas, e o primeiro passo começa por aí, porque no fundo a escolha da DAW vai depender muito da primeira que vocês vão usar. Habituam-se aos atalhos, à forma de trabalhar com o rato, aos atalhos do teclado, porque depois é muito mais simples, e por aí. Depois mudam para outra DAW, se encontrarem outra que vos encha mais as medidas, mas por norma isto acontece muito. A vossa DAW vai ser a primeira que vos chegar à mão, através de algum amigo ou através de alguma compra que fizeram com uma interface, por aí. Outra questão que tenho de referir é que hoje em dia quase todos os interfaces trazem DAW associada, e quando não trazem as interfaces, trazem os sistemas operativos. A título de exemplo, há imensa gente a usar o Logic, porque é uma DAW profissional, já agora, mas apenas porque têm a Apple e começaram com o GarageBand, que é uma DAW gratuita, incluída no sistema operativo dos Apple. E entretanto quiseram dar o salto, e o salto para quem usa GarageBand é naturalmente para o Logic. Mas atenção que há, eu não diria milhares, mas há centenas de DAWs. Dizia eu há pouco que muitas delas vêm incluídas com interfaces, que vocês podem comprar, que por norma são versões mais leves, mais limitadas, mas ajuda bastante. Temos o exemplo das Focusrite, que vêm com Pro Tools, algumas SSL com Nuendo, a Steinberg com Cubase, por aí. Temos ainda a Universal Audio, que vem com o Luna, um software desenvolvido pela própria Universal Audio, e a PreSonus, por exemplo, com o Studio One, por isso há imenso. O Pro Tools, aliás, foi rei de todos, até há alguns anos era o software escolhido por grandes produtores, grandes estúdios, era Pro Tools por todo lado. Hoje já não é assim tão linear, maioritariamente eu diria que o Logic é hoje um dos softwares mais escolhidos, mas lá está, a escolha é pessoal e depende de muitas coisas mesmo. Portanto, voltando ao início, a vossa primeira escolha é software gratuito, ou incluído com hardware, software pago, ou software com subscrição. Depois dessa escolha têm de perceber se querem editar tudo num só software ou se têm conhecimento mais aprofundado para fazer com dois softwares distintos, mas se estás a ver este vídeo é porque para já
o melhor é começar se calhar por um que possa ter mais ou menos tudo. Outro aspecto, vão gravar os instrumentos que têm, vão gravar voz, vão gravar bateria, etc. Ou vão usar plugins para construírem sons orquestrais, pianos, violinos ou mesmo baixos através de um controlador MIDI. O que é que vão fazer? Se vão optar por uma DAW mais poderosa que permita uma boa gestão de plugins ou instrumentos VST, se preferirem, e já agora plugins e VSTs são outra conversa, por isso vamos também deixar esse assunto para outro vídeo. Outra questão que muita gente faz é qual a melhor para determinado estilo de som ou estilo musical. Esqueçam isso, qualquer uma hoje em dia faz o mesmo que faz a outra. Naturalmente há algumas que são mais usadas por DJs, produtores de música eletrónica, por aí, outras são mais generalistas, digamos, mas hoje em dia isto está muito uniforme. Antes os produtores de música eletrónica usavam maioritariamente o Ableton Live, por exemplo, até pelas capacidades que tinha para fazer música ao vivo, mas hoje para fazer bons beats precisam é de ser criativos acima de tudo. O Finneas, por exemplo, o irmão da Billie Eilish, faz tudo no Logic e no GarageBand, inclusive. Numa entrevista recente ele diz mesmo que o que tem de haver é criatividade e o resto são desculpas, e isso é mais pura das verdades. Pronto, e vamos agora ver o que é que os nossos clientes e amigos responderam no Instagram à pergunta: que DAW é que tu usas? A primeira que temos aqui é: nenhuma, não tenho como gravar. Mentira, já vos tinha dito há instantes, logo ao início do vídeo. Passem no nosso site, temos imensas interfaces já com DAWs incluídas, portanto é só comprar uma interface, por mais barata que seja, por norma já vem com software de produção para vocês trabalharem. Ableton Live, Studio One 5 Pro, FL Studio, Fruity Loops, FL Studio, GarageBand, lá está, Reaper, Studio One e Ableton, FL Studio, Reaper, Ableton e Studio One, Logic, Ableton, Reaper. E eu tenho uma coisa a dizer-vos. Eu fiquei muito surpreendido por nestas respostas ver apenas uma resposta com Logic, porque acho que é dos softwares mais usados, está entre os 5 considerados melhores, mas lá está, como eu tenho vindo a dizer, o melhor é aquele onde vocês se sentirem confortáveis acima de tudo, mas notoriamente muita gente a produzir no Ableton e no Reaper. O Reaper, obviamente toda a gente sabe porquê, porque tem ali uma versão gratuita que é mais que suficiente e criam-se produções brutais. Por isso, mais uma vez, aquilo que tem de haver é criatividade. O resto são desculpas. E com a criatividade, amigos, fechamos a temática deste vídeo numa conversa simples, hoje muito rápida, mas é importante por haver muita gente a questionar, afinal, que DAW é que eu posso usar, ou que DAW é que eu preciso, ou então qual é a melhor DAW? A resposta que não existe, como temos vindo a dizer. Para mim é uma, para vocês é outra notoriamente. Escolham e, como costumamos dizer por aqui, criem acima de tudo. Portanto, depois resta saber misturar, saber usar, quando usar, mas isso também é outra conversa. Termino só com uma coisa que vos quero dizer, que é muito simples, aquilo que se usa nas DAWs é menos é mais. Muitas vezes, menos é mais. Portanto, é isto. Terminamos por aqui este vídeo, hoje, mais uma vez, numa conversa simples. Façam as vossas questões ou sugestões na nossa secção de comentários. Não se esqueçam de passar no nosso site em agitana.pt. Por hoje é tudo, espero que tenham gostado. Vamos depois trazer aqui algumas coisas que podemos fazer, produção, não diria um curso, porque isso é uma coisa mais aprofundada, mas vamos vendo alguns plugins, como fazer reamping a guitarras, porque é uma questão muito questionada, como fazer reamping a guitarras, como vocês terem o som o mais limpo possível, e por aí. Portanto, este é um primeiro assunto, começámos hoje com as DAWs, e escolham a vossa, mais uma vez, criem acima de tudo. Agitana por aqui. Até já!